Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre Paulo na Espanha. Paulo esteve na Espanha? Bom, nós temos relatos do martírio de Paulo em Roma, né? Pelo Eusébio de Cesaré, História Eclesiástica, livro 3, 1.2. Ele fala assim: o que dizer de Paulo, que desde Jerusalém até o Ilírico cumpriu com a pregação do Evangelho de Cristo e finalmente sofreu martírio em Roma sobre Nero? Isso é dito por Orígenes, literalmente no tomo 3 de seus comentários ao Gênesis. Tá? O próprio Eusébio, no livro 2, capítulo 25.7, ele cita o bispo Caio como relacionando as mortes de Pedro e Paulo em Roma. O sacerdote Caio ele diz assim: posso mostrar-lhe os troféus dos apóstolos. Se você quiser ir ao Vaticano ou à Via de Ostia, encontrará os troféus daqueles que fundaram esta igreja. Esses troféus se referem ao túmulo de Paulo. Tá? Então, existe uma tradição já do século II de que o túmulo de Paulo estaria na Basílica de São Paulo, fora dos muros, que foi construída no tempo de Teodósio, em 380, mas já havia uma igreja anterior da época de Constantino, tá? E onde já havia uma peregrinação por conta do túmulo de Paulo. Um incêndio de 1823 nessa basílica revelou placas de mármore onde se podia ler a Paulo, apóstolo e mártir. Então não se sabe se isso vem da igreja de Teodósio, né, 380, ou se é na primeira construção, mais antiga, da época de Constantino. De qualquer maneira, essa inscrição seria do século IV. Mas ela revela que havia uma peregrinação ali naquele local já antigo. Né? Arqueólogos encontraram um túmulo ali de uma pessoa que teria vivido no século I, no começo do século II. Então, poderia ser o túmulo de Paulo. Tá? Essa interpretação de que Paulo foi martirizado em Roma, né, exclui uma outra versão que também aparece em Eusébio de Cesaré. Ele fala no livro 2, capítulo 22, 2, que Paulo teria visitado a Espanha. Tá? Então, ele morreu em Roma, mas ele chegou, antes de sofrer o martírio em Roma, ele teria visitado a Espanha. E depois ele voltou a Roma e foi aprisionado. Existe essa versão aí. Trata-se, contudo, de uma construção harmonizadora, provavelmente tendo sido criada com o objetivo de combinar Atos dos Apóstolos com a carta aos Romanos, e principalmente de inserir as cartas pastorais, 1, 2 Timóteo e Tito, na vida de Paulo, como tendo sido escritas por Paulo. Né? As diversas situações pressupostas nas cartas pastorais deveriam ser atribuídas ao período Roma, Espanha, Roma, nesse trajeto. Mas as pastorais, em parte alguma, pressupõem tal sucessão de fatos. Né? Ela não cita Espanha, né? E tampouco revela uma postura teológica paulina. Né? O texto é bem discrepante das demais cartas paulinas. Né? Essa viagem para a Espanha teria sido planejada em Corinto, como aparece em Romanos 15, 24, mas foi suspensa por esses acontecimentos da prisão, né, de Paulo. Se Lucas, que escreveu Atos, tivesse notícia de uma viagem à Espanha, ele certamente teria noticiado é, essa passagem. Né? A menção da viagem à Espanha aparece também na carta de 1 Clemente, capítulo 5, 7, e também no Cânon Moratório. Provavelmente é presumida a partir desse trecho de Romanos 15, 24. Então, conclusão. Dada essa ausência em Atos, se entende que não, essa viagem à Espanha, muito possivelmente, ela não foi cumprida. E ela
essa tradição criou-se meio que para inserir as cartas pastorais dentro da vida de Paulo, porque aí você consegue encaixar uma viagem de Paulo que poderia justificar essas cartas aí, que elas não se encaixam nas outras 7. Então é isso. Muito obrigado, então.